Sim. Eu tive um caso de uma testemunha de Jeová, que ela estava indo, e na fila ela diz assim: Mayra, eu queria muito frequentar centro espírita, muito mesmo. Eu queria ser espírita, mas se eu fizer isso, pela regra da minha igreja, a minha mãe vai parar de falar comigo, meu pai vai parar, e eu não posso perder minha família. E eu queria saber o que o Inácio Daniel, que é o espírito da casa, aconselha. E aí eu perguntei para ele e ele disse: continue vindo escondido e continue na sua igreja. Nós não precisamos que você seja exclusivo e nem tampouco que você levante a bandeira pelos espíritos. Não há essa necessidade. Então continue na sua igreja, porque família é importante. Continue na sua igreja até um dia que você ache realmente que é necessário, que é uma libertação, enfim. Mas continue na sua igreja. Então sim, eles vão. Nem todos, alguns levantam a mão lá mesmo e falam, compreendem isso. Algumas igrejas são menos, né? Inclusive, para que eu começasse o trabalho, essa orientação veio de um irmão evangélico. Ele foi na casa da minha mãe, eles se reúnem muitos evangélicos, né? E aí ele foi na casa da minha mãe fazer uma oração e a gente conversando, ele muito inteligente, uma religiosidade diferente, não fanática, mas aí eu pergunto para ele o que é que ele acha e ele diz assim para mim: imagina, se eu posso falar de uma pessoa como Chico Xavier, eu não posso. Eu posso não acreditar na crença dele, mas esse homem foi o homem mais caridoso que passou, um dos mais caridosos, então não posso falar dele. Quero dizer para você, irmã, que eles chamam a gente de irmã, que você continue sua missão em outro lugar. A igreja não é o seu lugar. A igreja evangélica, não é o seu lugar para isso. E foi aí que eu tomei a decisão de partir para outros. Mas cheguei em Brasília ainda como evangélica, frequentei ainda muito tempo. Procurei outras doutrinas evangélicas de outras denominações, até que encontrei o espiritismo. Onde? Em Brasília. Mas numa pessoa, num lugar? Isso, o meu segundo casamento, quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu fazia quando eu namorava alguém era contar a verdade. Já vejo já porque aí... A gente não tá sozinho aqui, tem um ali. Porque o que acontecia? Você me conhecia, tava tudo bem, aí eu já tava apegada a você, apegada à relação, depois você descobria, você fala: Deus me livre. Tem um segredo pra te contar. Qual é? Eu vejo gente morta. Aí eu aprendi a chegar de leve. Eu falava primeiro que era um sonho. Eu tive um sonho. E aí esse meu atual marido, eu falei assim pra ele: nossa, eu tive um sonho com uma mulher que o nome dela parece o nome de um remédio. Parece aquele Advil. Eu criava mecanismo. E aí ele disse: Aidil. Aidil é minha avó. Ele falou. Aí eu: ela é assim, assim. Aí eu falei: pois é, eu tive um sonho. E eu sempre sonho com essas coisas, sempre sonho com a mesma pessoa, a madrinha, que aí eu queria contar da madrinha pra ele. Você acha que isso é a melhor maneira? Pra mim é a maneira mais assustadora. Mas eu achava, acho que é por isso que não funcionou com os outros, né? Pois é. Aí ele falou assim: você é médium. Aí eu: sou o quê? Médium? Ele já era espírita desde pequena. E eu não sabia. Entendi. Então eu conheço a doutrina espírita por intermédio dele. E quando eu chego na doutrina espírita, graças a Deus, eu tô num lugar em que eu não sou doida, um lugar em que eu não tenho que me explicar o tempo inteiro. Eu senti o conforto, o refrigério de estar em casa, de poder estar em casa, né? Mal sabia eu que depois eu ia enfrentar outras coisas, né? Mas são com pessoas, não com a doutrina, né? Tá? A gente tem que saber separar, são pessoas e não a doutrina. Mas aconteceu vezes assim, da gente estar namorando e ele sair para algum lugar e eu falar para ele, mandar a mensagem na hora: você tá em tal lugar. Aí ele: olha, isso não vai dar certo. Aí eu me lembro dele falando: isso não vai funcionar. Porque não precisa de detetive particular. Não vai funcionar. Ele falava assim. Então a gente construiu uma relação muito, muito direta, porque não tinha condições de mentir pro outro, não tinha isso. E aí a gente construiu uma relação muito direta e muito nisso. E hoje a gente já está há 12 anos juntos, temos 2 filhos. E ele também é espírita e também da Casa da Caridade, então é isso. Ele psicografa também, não? Não, ele não tem nenhuma mediunidade ostensiva, ele sempre brinca que é dos bastidores, ele é o cara que cuida dos bastidores. De reforma, de tudo que precisar lá na casa, de levar as comidas, essas coisas. Não, porque pra mim quando alguém fala que é espírita, você vê espírito. Tá vendo alguém aqui? Parece automático, não é assim. Não são todos os espíritas, né? Não é... Assim, Chico dizia que cada um de nós temos uma mediunidade.
Isso ele queria dizer sobre sensibilidade. A sensibilidade das comunicações todos temos. O problema é que nós temos olhos materiais abertos e espirituais fechados. Então você acha que você precisa do médium. E eu digo para as pessoas, vocês precisam menos de mim do que vocês imaginam. Em casa você pode ter diversas experiências. Experimente conversar com alguém que desencarnou. Falar, olha, eu tô aqui, tô no lugar que você gostava, Experimente trazer ele para o cotidiano, que você vai ver que uma hora ou outra vai ter um sinal para você, sempre assim. Essa comunicação, ela é o tempo inteiro. Os dois planos se comunicam o tempo inteiro. E vai chegar um dia que vai ser com mais naturalidade ainda. Mas, por enquanto, as pessoas acreditam precisar do medianeiro. E ainda bem, porque pelo menos a gente vai cumprindo a nossa missão. Aqui a gente veio. Você sabe que tem um apresentador de podcast que ele tem uma mediunidade aberta, assim, só que ele travou. Aqui, ó. Ah, sim, eu travo tudo. Você tem umas histórias, Sim, não tem? não quero ouvir. Mas olha, esse bloquear não vai existir uma hora ou outra. E se você não sente isso, mas vou te contar por experiência própria, porque durante muitos anos na adolescência eu fiz isso. Eu ignorei, não é que eu bloqueava, eu travava, eu ignorava. Então foi diminuindo mesmo, vai diminuindo. Só que quando eu cheguei na fase adulta, me cobrou. Me cobrou em ansiedade, me cobrou em... Parecia que eu não tinha sentido ali o que eu estava fazendo da vida. Eu fazia tudo que eu queria, mas eu não achava um sentido claro. Eu sempre tinha um vazio. Tinha uma lacuna ali que não me deixava seguir. Então, eu conseguia aquilo que eu queria, mas de repente não me preenchia. Nada me preenchia. E eu comecei a ter esses efeitos assim, muito parecidos com uma crise de ansiedade, lugares que já não me encabiam. Você tá num lugar em que, dependendo da conversa, não tá te cabendo mais, lugares que você já esteve. Então eu tive muita angústia, até que um dia eu disse, não, agora eu preciso aceitar e trabalhar da melhor forma possível isso aí. Eu preciso agora aceitar e trabalhar. É que você nunca teve medo, né? Tive na fase adolescente, e assim até hoje eu tenho, tá? Vou te contar que não são, a grande maioria não tenho não, mas tem alguns espíritos que ainda tenho medo, que me causam. Olha, teve uma história... Você não vê as pessoas como elas morreram, não, né? Eles se plasmam... Né? Não, mas tem umas que acho que ela viu assim, sexto sentido. Eles se plasmam como eles precisam aparecer, pelo menos em primeira mão, para que essa comunicação ocorra. Então, para que as outras pessoas compreendam que é seu ente querido, eles às vezes vêm de uma forma que não é bonita, que não é legal, mas é plasmado. E aí, eu me lembro que eu tinha uma palestra que eu ia dar num centro espírita de manhã, no outro dia, era o sábado, e no domingo eu ia dar essa palestra. E em Brasília tem 6 meses de seca, não chove. É seca mesmo, de passar mal. E esse espírito todo de branco, mas o olhar dele, o formato do rosto era muito assim... parecia o filme de terror quando tá bem pálido mesmo, assim, a unha grande, mas todo vestido de branco. E ele chegou lá e disse assim, olha, naquele centro espírita, quem decide quem vai palestrar somos nós. Não assim, na lata? Na lata, assim. Eu tava em casa, aí eu chamei meu marido e falei, vem cá, tá acontecendo uma coisa aqui e eu tô com muito medo. E aí ele falava assim, se você for, vocês vão sofrer um acidente no caminho para esse centro. E aí, assim, às vezes eles tentam amedrontar a gente assim. E no início, quando você não tem maturidade, você não quer arriscar, né? Hoje não, hoje você conversa e fala, irmão, você não pode fazer isso, você sabe que não pode. Mas naquele dia, eu disse, não, mas eu não vou lá para tentar tirar o lugar de vocês, eu só vou lá conversar com essas outras pessoas que precisam ouvir o evangelho, né? E ele, não, se você for, vai ter um acidente com você, com seus filhos e seu marido, porque eu levava os meninos também para a palestra. Bom, eu fui dormir, uma seca danada, no outro dia, 7 horas da manhã, a palestra era 9, 7 horas da manhã começou a cair uma chuva, um toró, e ele dizia que eu ia desencarnar de um acidente decorrente da chuva. Você foi? Eu também não. Eu você falei, não foi? Não fui. Esse foi não fui. Mas ele falou que você ia falecer, falou, se desencarnar... você sair de casa para dar essa palestra no meu centro, ele falava exatamente assim, você vai morrer de um acidente, vai dar uma chuva, o carro vai derrapar. Ele começou a contar isso. E o meu esposo falava, não, que é isso, Mayra? Ele já é espírita, né, da doutrina há muito tempo. E, que é isso, Mayra? Isso você está tentando amedrontar.
Mas quando eu acordei 7 horas da manhã, em época de seca, totalmente anormal, uma chuva danada. Não fui. Não fui, não. Oi, Mayra, a gente tá te esperando aqui, você não vem? Não, Vou, aí por quê? liguei. O espírito, fala com ele aqui, ó. Não, liguei para uma pessoa do centro e pedi para que ela desse a palestra no meu lugar. Ah, tá. Né? Não contei o que tinha acontecido, mas fiz esse pedido. Tem um espírito que eu já falei com o Daniel no Lenda Cash, que é da menina da boca costurada. Ela Então, me assusta muito. Eu entendo porque você bloqueia, porque é umas coisas que ela vê. Eu tenho receio, Vilela, e eu nunca consegui, mesmo com a ajuda do mentor, porque precisa que o Você médium... sabe qual é a história dela? Hoje sei, mas veja, Porque ela tem não a boca fala. costurada. Ela não Mas fala. sabe por que ela não fala, né? É. Tudo, mas por espírito você conversa Pode falar aqui. por telepatia, né? Foi só uma piadinha, né? É só um momento, boca Cuidado com essa costurada. piadinha, ó. depois ela vem aqui. Não. Aí eu não. Tá, né? Você pode falar por telepatia, eu não quero. Ó. Meu, eu Mas amei. ela não fala por quê? Não, e aí os mentores foi que me trouxeram, depois de muito tempo lutando com ela, eles me trouxeram a informação de que ela tinha sido uma menina que havia sido abusada, uma época muito antiga, quando ela trabalhava com a mãe dela numa fazenda, os pais eram empregados nessa fazenda, e ela trabalhava lá. E aí, esse dono dessa fazenda teria violentado ela e matado ela porque ela havia engravidado. Então, a moça. E assim, claro que nada é coincidência nem por acaso, a área que eu moro hoje era totalmente rural, era de fazenda. Agora se transformou em residencial, Cidade. mas para vocês terem uma ideia, nem pode ter comércio nem nada ainda, porque ainda permanece muito rural. E ela acredita que eu seja esse espírito, o responsável pela morte dela. Que, em tese, eu posso ter sido mesmo, né? Eu não sei, eu posso ter sido. Uma vida passada, essa pessoa que fez isso com ela. Mas eu já tentar de tudo com ela, conversar, dizer, bom, se eu te fiz algo, me dá uma chance de mostrar que agora eu sou uma outra pessoa, eu sou um outro espírito, eu estou, né, nesse caminho. Mas ela para de madrugada quando eu quero tomar água, que eu abro a porta do quarto. Ela não aparece sempre, mas quando ela aparece, eu já sei que eu não vou dormir, eu não vou... Eu abro a porta do quarto, ela está no corredor, no escuro, olhando firmemente para mim, e aí ela mexe a cabeça assim, ela bota a cabeça de lado, porque ela sabe Boca que aquele costurada me assusta. com cabeça é filme de Cabeça de terror. lado. Né? Total. E aí eu chego lá dentro e falo com meu esposo, ei, vamos ali na cozinha tomar água. Aí ele falou, e por que você não vai sozinha? Porque para eu ter medo, né? Aí eu disse, porque eu estou com medo. Ai, você acha que eu vou? Vou não, amanhã você toma água de manhã. Ah, ele também não vai? Os dois não vai. Porque quando eu digo, esse Aí você espírito... vai naqueles garrafões lá que faz... Imagina, do nada. Mas assim, quando eu digo que eu tenho medo de um espírito, aí as pessoas falam, não, então... Teu negócio pesou, né? Então ela é um dos poucos espíritos que até hoje me assusta. E ela tem, assim, uma tendência... Ela quer assustar mesmo. Então, às vezes, você tá lavando louça e ali na janelinha da minha cozinha, que dá para fora, ela vem em cima da janela. Então, você tá lá e ela aparece. Rosto com rosto, no box do banheiro. No box, meu Então, Deus. assim, Isso dá um filme, Mayra. E ela continua aparecendo. Ela não aparece todos os dias. Ela aparece, por exemplo, isso eu já percebi, quando a minha afinidade está baixa. Quando eu briguei em casa, quando eu discuti com um colega de trabalho, quando eu estou com a vibração baixa. Aí ela tem a tendência a aparecer nesse. Porque nós atraímos os espíritos pela afinidade, né? Nós atraímos, no espiritismo a gente sempre diz, me diz quem tu és, que eu te diz com quem tu andas. Não é o contrário. Então, é trabalhar o padrão vibratório para poder ter visões de espíritos mais evoluídos ou no caminho da evolução. E nem sempre é fácil, porque a gente vive um mundo material, né? Então, por mais que muitos religiosos, e eu me considero religiosa porque eu quero ser religiosa. Como eu disse para vocês, eu gosto de ter um ritual, eu gosto de vela, eu gosto de amuleto como esse, eu gosto. Não é necessário, não é indispensável, mas me faz ter um conforto maior dentro da minha espiritualidade. Então, como não é proibido, não há proibição, eu faço isso para ser mais confortável. Então, assim, ela é uma das que mais me assusta, mas aparece muito nesse ponto. Então, a questão de bloquear, eu sinto muito te informar, isso não existe. Uma hora vão cobrar, porque se você tem a mediunidade, é porque você está resgatando algo.
E você vai precisar resgatar. Não adianta, não vai vir outra prova que vai Prova? substituir Como isso. assim? Um resgate. A gente da doutrina espírita acredita que faltas de outras vidas nós Ah, é que eu resgatamos. não acredito em reencarnação, né? Ah, É. Você acredita? Não sei. Nunca pensou sobre isso? Já pra mim pensei não faz muito. sentido. Não, já pensei muito. Tipo, eu fui outra mas pessoa. Mas você sabe que pra mim faz a reencarnação, embora eu não sei se eu acredito, mas pra mim a reencarnação ela explica o processo evolutivo de um espírito. Ela explica muito bem. Porque assim, é como se essa vida aqui, ela não valesse muito. Valesse muito assim, ela vale muito. Sim. Só que a vida verdadeira tá lá e aí é aquela coisa... Vê se eu não tô falando besteira na frente de uma médium. Mas Não, se a mas gente é. tá vivendo num outro plano, que lá é a verdadeira vida, lá estão os deuses, né? Ou o próprio Deus, o Criador, né? Se for as almas trabalhando, e aqui é como se fosse o nosso laboratório. Então você vai estágio. descer, vai evoluir. Então Vilela veio agora como um host de podcast, um ilustrador, um cara que, através do podcast dele, vai fazer muita coisa, tal, tal, tal. Quando você volta, que você sai dessa casca, né, do nosso corpo, o seu espírito chega lá num formato, né, que talvez não seja esse formato aqui, Mayra pode falar Humanoide. melhor isso aí, mas o formato de luz, enfim. Parabéns, Vilela, foi muito legal. Cara, ó, você foi muito bem na sua vida agora, mas você fez tal coisa errada. Vamos voltar mais uma vez pra gente resolver isso aqui pra depois... Entendeu? Então eu acho que faz sentido que o nosso espírito, né? Porque o que é o Vilela? O que é o Daniel? O que é a Mayra? Pra mim é difícil imaginar que a gente vai morrer e acabou mesmo. Cara, o Daniel Isso eu tava não aqui acredito, ontem. não acredito que morre e acaba. Então, mas aí eu acho que esse processo de evolução, ele explica muito. Vamos voltar rapidinho pra Terra. Mas eu vou voltar com o quê? É que você falou assim, eu não gosto de minimizar essa vida. Essa é a vida. Não, então, mas Essa eu também já chance. pensei nisso. Você não fala, se eu errar agora, eu Isso, acerto depois. Não, acabou. cara, Não. tem que acertar agora. Mas eu pensei- fazer o bem isso. agora. Eu já pensei isso também. Eu já pensei isso. Falei, não, porque eu tinha muito. Quando eu era católico, eu tinha muito essa ideia de que essa vida, tipo, eu tinha um lema que era: quem perde a sua vida por mim a encontrará. Então, quer dizer, deixa a sua vida agora. Não precisa ficar andando com roupa bonita, ficar fazendo academia. Não, cuida do seu espírito. é a história de viver o mundo, né? Não viva o mundo. Eu queria ouvir músicas da Britney Spears, mas não podia. Eu só ouvia música de São Francisco. E aí, eu era levado a isso. Então eu queria fazer tatuagem, eu queria fazer uma academia, ficar bombadinho, passar um negocinho no cabelo. Eu não fazia, porque eu achava que era uma vaidade do corpo. Eu deixava tudo pra trás pra viver o espiritual. Quando eu saí do catolicismo, eu falei, não... A vida é agora. Eu tive essa ideia que o Vilela falou. A vida é agora, eu vou aproveitar agora. Mas esta vida é agora. Então, assim, até para quem não acredita na reencarnação, não tem problema. Veja bem, se não foi de outras vidas, então você está em falta de uma missão. É algo aí que você precisa fazer. Se você tem mediunidade, Eu sei meu propósito. é isso. Então, Eu sei meu propósito. Eu preenchi essa lacuna com Jesus e estou totalmente preenchido. Estou totalmente satisfeito, preenchido. Fala em E Jesus. muito tempo fiquei com essa lacuna, mas Você ficou? é fiquei. isso. A vida inteira. Aí quando eu entendi o que era que faltava, porque, pô, eu fazia o que eu gostava, tava no. Falava, pô, por que falta algo? Então, esse lance era essa presença de Jesus, essa aceitação de que a vida não é só isso daqui, não. É isso. E pra você, qual que é depois, assim? Morreu e aí? Aí segue o seu Eu não juízo. sei o que é, mas tem outra vida. Tem algo. Aquela é a real para sempre, A eterna. a eterna. E a gente constrói a vida eterna agora, na verdade. Claro. A gente faz a construção agora, não é depois que A salvação tá desencarna. aqui, né? Porque você falando em Jesus, mas o espiritismo também é cristão, né? Sim, nós somos cristãos. A gente tem Sim, ela Jesus falou como... tudo. Né? Nós temos Jesus como o maior exemplo, o espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra. Então, nós somos cristãos e seguimos, né? Os preceitos de Jesus. A base da doutrina espírita é justamente Jesus. A base da doutrina espírita é essa. Algumas pessoas acham que não, porque elas têm uma crença limitante de como é que funciona. Esses dias eu brinquei com um amigo meu que faz coisas espíritas. Ele fala assim, mesa branca, que as pessoas falam muito, eu brinquei com ele. Se a mesa for preta e a toalha for branca, a mesa ainda é branca? Com essa questão de espiritismo, né? As pessoas criam essa crença. A crença, por exemplo, da Mas não mesa é mesa branca. branca. Não, Por que chama mesa branca? chama mesa branca porque antigamente nos centros espíritas as senhorazinhas iam lá e
colocava uma toalha branca bonita para fazer ali a sessão, né? E aí ficou conhecido como mesa branca, onde as pessoas sentavam e evocavam os espíritos. E hoje não funciona assim. A base da doutrina espírita hoje não é só fenômeno mediúnico, é estudo, é reforma moral, é reforma íntima. E assim como o Vilela falou, foi preenchido por Jesus, então foi preenchido pelo certo. Porque é Jesus que nos preenche mesmo. As religiões, as doutrinas, elas são instrumentos que podem ser bons e podem ser totalmente ruins. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.